Olá, mais um Devocional Forte. Lembrando que nós estamos na parte 5. Hoje, dia 10 de fevereiro, o nosso tema é Paz em Conflito. Romanos 12, 18 nos diz assim: No que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de mim, eu preciso fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de você, você também precisa fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Às vezes, resolver conflito é mais fácil falar do que fazer. Quando o conflito é entre cristãos, temos ao menos o mesmo sistema de referência ou padrão para resolver problema. Mas, em alguns casos, as pessoas recusam a reconciliação. Então, o que fazer? Eu vivi tempo suficiente para ver isso acontecer algumas vezes. Inadvertidamente, eu ofendera uma amiga e senti que havia uma ruptura entre nós. Consultei meu coração e fui até ela. Perguntei se algo que eu fizera a havia ofendido. Adiantei o fato de que eu percebia que podia ofender sem notar e lhe assegurei que não queria continuar assim. Ela me disse que não havia feito nada. Contudo, a distância medida continuava. Comprei-lhe um presente, dei-lhe um bilhete, pedindo novamente perdão. Não recebi resposta. Fui de novo pessoalmente. Ela me garantiu que não havia nada de errado, mas ainda assim ela permanecia distante. Que situação, hein? Quantas vezes eu e você passa por isso daqui? A gente percebe alguém se afastando depois de alguma situação e você percebe que a pessoa tá chateada, ferida de alguma forma com você e você pergunta, a pessoa fala, não, tá tudo bem. Aqui nesse caso ela comprou um presente e mandou um bilhete. A pessoa não deu resposta. Ela foi até a pessoa fala, não, mas tá tudo bem. Mas continua se afastando. O que fazer numa situação dessa? Você vê que teve link com a palavra de ontem? Nunca rejeitada? Só que ali era na questão de eu e Deus, eu e o próximo. Né? Que o amor de Deus, ele vem e ele nos limpa, ele não nos rejeita. Mesmo depois de um erro. Agora, nesse caso aqui, essa pessoa está rejeitando. Tipo, não, eu posso até te perdoar, mas mantém afastado de mim. Ou não, tá tudo bem, eu só não quero me aproximar. A Lisa aqui no caso, que ela tá contando a história dessa amiga, ela foi rejeitada pela amiga. Ontem nós não somos rejeitados por Deus, mas aqui pelas pessoas, as pessoas nos rejeitam. Vamos continuar aqui. Comprei-lhe um presente, mas não recebi resposta. Fui de novo pessoalmente. Ela me garantiu que não havia nada de errado, mas mesmo assim ela permanecia distante. Por fim, fui uma amiga comum e perguntei se ela sabia o que havia feito para ofender aquela pessoa. Ela não sabia. Despejei a história inteira para ela na tentativa de entender aquilo. Finalmente, depois de ouvir o negócio todo, ela disse: Olha só, quantas vezes eu ou você ferimos alguém, essa pessoa se afasta e você pergunta, tá tudo bem? Mesmo sem saber que a gente fez algo, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E a pessoa cada dia mais se afastando. Isso eu tenho certeza que você pode estar vivendo isso hoje, pode ter vivido isso em algum momento da tua história. Tá tudo bem, mas a pessoa não quer aproximação. A Lisa, ela comprou presente, ela pediu perdão, ela mandou um bilhete, ela foi até a pessoa e a pessoa continuou dizendo que estava tudo bem, mas ela cada dia mais se afastando. Até que ela procurou uma amiga comum e relatou com todos os detalhes do que estava acontecendo. Quando essa amiga ouve toda a história, aí ela fala. Aí, finalmente, depois de ouvir o negócio todo, ela disse: Lisa, você pediu perdão? Aí ela disse: sim, pedi perdão. Você foi até ela?
Sim, fui várias vezes até ela. Se você fez tudo isso e ela ainda não a recebe, você tem que deixá-la para lá. Essas palavras me libertaram. Percebi que eu havia obedecido a Romanos 12:18, essa palavra que nós acabamos de ler. No que depender de você, faça todo o possível. Aqui nesse caso, a Lisa pediu perdão, ela mandou um presente, ela mandou um bilhete, ela foi até lá, ela fez todo o possível que ela podia fazer para continuar a paz entre a outra pessoa. Porém, a outra pessoa ela não quis dar essa paz. Ela não aceitou. E quando acontece isso, a gente precisa o quê? Deixar o outro. Porque eu já fiz tudo que eu podia. E quando eu e você faz tudo o que nós podemos fazer, Deus vem e faz a parte dele. Porque de repente aquela pessoa ela precisava ser tratada por Deus. Eu fiz algo, eu errei, eu reconheci, eu fiz todo o possível para viver em paz, para manter a paz, mas a outra, ela não tem paz para me dar. A outra precisa ser curada por Deus. A outra precisa ser restaurada por Deus. Eu faço a minha parte, porque se eu não vou pedir perdão, aí a minha parte está por ser feita. Mas a partir do momento que eu fiz a minha parte, aí Deus vem e faz a parte dele. Porque enquanto eu não for pedir perdão, Deus não vai fazer tratar com a pessoa a respeito do perdão. Com a pessoa a respeito de paz. Então tem coisas que eu e você, a gente precisa fazer tudo o que é possível para nós. Mas vai ter um momento que a gente vai ter que deixar. Por quê? Porque é Deus que vai ter que entrar. É Deus que vai ter que tratar. É Deus que vai ter que alinhar. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A gente precisa fazer a nossa parte. A partir do momento que a gente fez toda a nossa parte, aí Deus vem e trata. Aí Deus vem e fala, Deus vem e mostra. Porque tem lugares na nossa alma que é só Deus que vai acessar. Tem pontos na minha história e na sua história que é só Deus que vai acessar. Por isso que eu preciso deixar o quê? O caminho livre para Deus. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu não fui lá pessoalmente, eu só mandei uma mensagem, a pessoa visualizou e não falou nada. Então, peça para o Espírito Santo promover um encontro. Senhor, eu mandei mensagem, a pessoa viu e não respondeu. Então, eu não consigo ir até ela. Então, faz de alguma forma a gente se cruzar. Faz de alguma forma eu me encontrar com essa pessoa para que eu possa pedir perdão pessoalmente. A gente precisa fazer todo o possível pra gente sair do caminho e deixar Deus trabalhar. Porque enquanto eu e você tiver partes a ser feitas, Deus não vai trabalhar. Eu e você precisa fazer a nossa parte. E no que depender de mim e de você, a gente precisa ter paz com todos. Faça a tua parte que o Senhor ele vai fazer a dele. Eu me sentia tão culpada e perdida, pois nem sabia ao certo qual era a minha transgressão. Às vezes a gente faz, às vezes a gente fala, às vezes a gente olha, ou às vezes a gente não fala, ou às vezes a gente não olha. E a pessoa se ofende porque ela já está ferida. Então a gente faz coisas, a gente machuca o outro muitas vezes sem saber, sem pensar. E a gente pede perdão, a pessoa vai se afastando cada vez mais. E a gente se sente perdida, a gente se sente chateada, a gente se sente culpada. Mas se você fez tudo o que você tinha que fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar. A verdade é que era perfeitamente possível que ela não estivesse mais desfrutando da minha amizade, ou que a fase em nossa vida tivesse mudado. Via alguns amigos entrarem e saírem da minha vida à medida que Deus realizava a obra em mim ou neles. Tem isso também. Tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que Deus vai permitir que pessoas caminhem com a gente. Só que essas pessoas, elas caminharão por um período. Na igreja, vamos pegar um conceito igreja.
Várias pessoas já passaram pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa história. Desde que a gente se converteu ao Evangelho, várias pessoas caminharam com a gente. E muitas pessoas falaram, não, eu vou com vocês até o fim. Só que, depois de algumas milhas caminhadas junto conosco, essa pessoa saiu do caminho. Não porque, nós não éramos bênção ou que a igreja não era bênção. Não, porque a presença dela na nossa vida era permitido por Deus até aquele momento. As pessoas nunca saem da nossa vida porque elas não querem mais andar com a gente. As pessoas saem da nossa vida porque Deus permite elas caminharem com a gente até uma distância. E depois daquela distância para frente, Deus vai colocar outras pessoas para caminhar com a gente. Por isso que eu preciso o quê? Andar em paz com todas as pessoas. Porque eu não sei se eu vou encontrar com essas pessoas que caminharam comigo lá na frente, como tem acontecido hoje em dia. Ontem mesmo nós tivemos a visita de uma pessoa que a gente congregou junto há uns 13 anos atrás. E ontem ela estava na igreja. E ela me abraçou, pastora, que saudade. Por quê? Ande em paz com todas as pessoas. A gente não sabe quem vai voltar na nossa vida. Essas pessoas, elas passam pela nossa vida, mas a gente não sabe se elas vão retornar na nossa vida lá na frente. Então eu preciso sempre deixar a porta aberta, eu preciso sempre deixar um caminho de paz. Eu preciso sempre deixar um caminho de amor, de bondade, para que as pessoas depois lembrem-se, nossa, eu já estive lá com eles. Eu sei que eles são bênção, eu sei que eles são corretos, eu sei que eles são honestos, eu sei para onde eu voltar. Então, ande em paz. Então, tem pessoas que Deus vai permitir, tem amigos. Quantos amigos? Irmãos, é muito difícil, tá? A gente ter amigos, assim, que a gente possa abrir a nossa vida. Amigos, real, de verdade, a gente tem o Senhor, a gente precisa do ser humano, tá? A gente precisa de toque, a gente precisa de abraço, a gente precisa de conselho. Tem momento que a gente tá tão perdido que a gente não consegue ouvir a direção de Deus. Aí tem um amigo que ele vem e te direciona. Como nesse caso aqui da Lisa. Ela pediu para uma amiga, ela falou assim, você fez isso, fiz. Então deixa Deus tratar. Então a gente precisa de um amigo. Mas isso não quer dizer que os amigos eles vão ficar com você até a sua morte. Não. Em algum momento Deus pode separar o caminho desses amigos. Isso não vai deixar com que você deixe de ser amigo, mas ele vai deixar de caminhar com você. Ele vai deixar de estar próximo de você. É por isso que você precisa andar em paz. À medida do possível, viva em paz com todas as pessoas. Não pense que alguém vai se converter com você. Pode acontecer, como tem pessoas dentro da igreja que se converteram, vieram para a nossa igreja e estão ali conosco há muitos anos. Mas isso pode ser que não, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Pode acontecer. Só que o que mais acontece é que pessoas passam pela nossa vida e seguem os caminhos dela. Tem uma pessoa que passou pela nossa vida esse tempo atrás, até se você tiver ouvido aí, Ângela, um beijo, minha querida, saudade. A irmã Ângela, uma pessoa amada, querida, gentil, uma presença assim, uma pessoa que me dá saudade, que eu sinto falta, porque Deus permitiu ela andar com a gente um tempo. Só que chegou no momento, o Senhor falou assim, não, agora eu quero que você venha pra cá. E ela foi, irmãos. Mas eu sei que se lá na frente Deus quiser trazer ela de volta, a porta tá aberta. Porque nós andamos em paz. Nós fizemos todo o nosso possível. Então, na medida possível, ande em paz com todas as pessoas. Hoje eu estou aqui, eu não sei onde eu vou estar amanhã. Ande em paz com todas as pessoas com que você trabalha. Anda em paz com todos os seus vizinhos no bairro onde você mora. Não seja aquela pessoa briguenta, sabe?
Na medida do que for possível, ande em paz. Enfim, essa amizade aqui, a Lisa já tava tipo assim, já nem sabia mais se era amiga ou se não era, porque se afastou de um ponto que ela não tinha mais nem certeza se elas eram amigas ou não. E isso também acontece. Tem pessoas que Deus vai afastando, porque são trabalhar diferente na vida de cada um. Tem pessoas que Deus afasta da nossa vida, porque se de repente, se essa pessoa continua, vai ser algum tipo de empecilho para Deus trabalhar na nossa ou na vida da pessoa. Então Deus afasta por um tempo, mas isso não quer dizer que é para sempre. Então essa questão da amizade, a gente vê muitos amigos entrando e saindo da nossa vida. A gente vê muitos membros entrando e saindo da nossa vida. E isso acontece porque à medida que Deus trabalha na minha vida e à medida que Deus trabalha na vida do outro. Então, não perca a oportunidade de ser um apaziguador, de andar em paz, de pedir perdão, de liberar a outra pessoa, de seguir em frente. É igual aquela corrida de bastão. Eu tô segurando o bastão, só que vai ter um momento que eu vou ter que passar esse bastão para alguém. E a corrida continua. Não é porque hoje eu não tenho mais fulano ali junto com a gente que a igreja vai parar, que a minha vida vai parar. Não. Não para, a vida continua. Eu só preciso o quê? Ter paz. Eu preciso andar em paz. Eu preciso viver em paz, assim como você. Nossa responsabilidade é orar por reconciliação e perguntar para Deus que papel temos de desempenhar no processo. Se vamos com humildade e amor à pessoa com quem desejamos nos reconciliar e ainda assim somos rejeitados, talvez seja porque ela ainda não está pronta para responder. Pode doer, mas você não é um fracasso se obedecer à palavra de Deus. Então nem tudo depende de você. No que for possível, faça você. No que depender de você, faça a sua parte. Mas nem tudo depende de você. Então, libera você o perdão. A hora que a outra estiver preparada, a hora que a outra pessoa estiver já sido curada, ela vai liberar perdão para você. O importante é você ficar livre desse fardo. O importante é você não ter obstáculos para que você avance. Porque o perdão, ele é muito sério. A palavra diz que nem a minha oferta Deus recebe se eu tiver algum problema com meu irmão. A palavra diz assim, deixa a sua oferta aí, vai lá, peça perdão pro seu irmão, aí você volta, aí eu vou receber. Então tem muita gente orando, fazendo campanha, fazendo isso, aquilo, com o coração cheio de raiz de amargura, cheio de trevas, cheio ali de falta de perdão. Deus não vai ouvir sua oração. Então a gente precisa o quê? Liberar esse coração aqui, ó, para que Deus possa ouvir a nossa oração, para que a gente possa viver em paz, mesmo em meio aos conflitos. Ah, você tá tudo atribulado, mas eu vou lá, vou pedir perdão e vida que segue. Faça a sua parte, seja humilde, reconheça. Faça a sua parte, que deixa que a parte de Deus ele vai fazer. Uma pequena oração. Querido Deus, por favor, dar-me forças para me reconciliar em meus relacionamentos e sabedoria para entender quando a reação dos outros está fora do meu controle. No que depender de mim, ajuda-me a trazer paz e não guerra, que eu consiga apaziguar os conflitos e que eu dependa totalmente da tua direção. Eu sou forte porque vivo em paz com os outros e com Deus. Amém? Que você receba muita paz no teu coração e que você derrame muita paz sobre as outras pessoas. Em nome de Jesus.